Boa noite. Após a onda de assaltos no Canal 13 em Santos, moradores e comerciantes se reuniram com autoridades. Eles reivindicam mais segurança e reforço no policiamento. O restaurante da Cristina, na rua Goiás, foi assaltado 3 vezes em um ano. Além da insegurança, o prejuízo chega a R$7.000. Foram sempre de madrugada, né? Um deles com sucesso, que levou TV, levou caixa registradora, mas também teve prejuízo dos vidros. Portas de vidros quebradas, onde eu tive que me munir de grades, película anti-vandalismo e o alarme, né? Todos os meus vidros têm sensor, porque senão eles entram mesmo. Em reunião com um representante da Guarda Municipal, um policial militar e um delegado da Polícia Civil, os comerciantes e moradores relataram sobre assaltos, furtos e a falta de segurança nas ruas ao redor do Canal 3. Bruno tem 3 restaurantes, 2 na Azevedo Sodré e 1 na Rua Goiás. Para evitar os assaltos, ele contrata segurança particular. A gente tenta contratar pessoas para fazer essa segurança, mas nem armadas elas podem estar, então realmente a gente continua à mercê. Elas fazem o serviço delas bem feito, mas continuamos à mercê. A reunião com as autoridades de segurança foi proposta pelo vereador Ademir Pestana. Às vezes as pessoas não fazem ocorrência, mas a ocorrência é um dado estatístico para se aumentar o efetivo numa cidade, né? Enfim, tudo isso foi debatido, provocado e mediante isso nós vamos fazer requerimentos, pedindo algumas informações para tentar minimizar esse problema que não é só do bairro da Washington Luiz, é um problema de toda a cidade. A Polícia Militar vai analisar as reivindicações dos comerciantes. As opções são desde o aumento do número de policiais disponíveis por um determinado período no setor, quanto uma nova modalidade de policiamento, com viatura a 4 rodas, com moto, com policiamento a pé. Todas as modalidades que hoje nós já dispomos nessa região em questão. E a gente, através do pedido da comunidade, a gente engloba isso no nosso plano de policiamento. A Polícia Civil, após denúncia anônima, recuperou hoje pela manhã diversos objetos avaliados em mais de R$50 mil na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá. Os materiais foram roubados na última sexta-feira em uma marina na estrada entre Guarujá e Bertioga. Foram encontrados drogas, armas e 6 motores de lancha roubados. Um suspeito que estava no local foi preso. Criminosos invadiram a residência de um casal de idosos em Cubatão. Durante o assalto, o idoso morreu. Os bandidos conseguiram fugir. O crime aconteceu no bairro Casqueiro, em Cubatão. Os bandidos entraram na casa onde morava um casal de idosos e anunciaram o assalto. Durante o roubo, João Diogo de Oliveira, de 75 anos, teve um infarto e morreu. A esposa dele, Iraci Correia de Oliveira, de 70 anos, foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. De acordo com a polícia, as 2 vítimas foram agredidas pelos suspeitos. Os criminosos conseguiram fugir com o carro das vítimas e pertences da casa. Assustados, os vizinhos não quiseram gravar entrevista. A polícia busca agora identificar os homens que participaram da ação. Funcionários de escolas e creches municipais de São Vicente participaram hoje de um protesto por causa da falta de pagamento de salário, cesta básica e vale transporte. Desde segunda-feira, 3 unidades estão fechadas no município. Os trabalhadores em greve são contratados por meio de convênio com a Associação de Pais e Mestres e não concursados. Durante a tarde, o representante do sindicato da categoria e o prefeito se reuniram e, em seguida, os professores decidiram que vão continuar em greve nos próximos dias. Por meio de nota, a Prefeitura de São Vicente informou que a previsão é que o pagamento seja feito entre os dias 6 e 7 de julho. E depois das alterações nas áreas de estacionamentos em Santos, hoje a CET fez mais mudanças na cidade. Dessa vez, por causa das obras do VLT. Hoje, desde as 9 da manhã, um trecho da rua 28 de setembro, no Macuco, está interditado ao tráfego de veículos. A razão do bloqueio entre as ruas Álvaro Pinto da Silva e Gervásio Bonavides são as obras do VLT. A previsão é de que o trecho seja liberado no dia 9 de julho. A rota alternativa é a Avenida Senador Dantas, que pode ser utilizada tanto para quem deseja chegar ao centro pela rua 28 de setembro, como para quem precisa atravessar a via
rumo aos bairros Macuco, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia. A presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, participou hoje de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A educadora sugeriu ao vice-governador Márcio França o oferecimento de um crédito educativo para universitários do estado. A presidente da instituição fez parte da comitiva da Associação Comercial de Santos e, além do benefício para os estudantes, lembrou a importância de obras para a região, como a ligação entre Santos e Guarujá, o Parque Tecnológico, a ocupação da área continental de Santos e o restabelecimento dos trens de passageiros entre Santos e a capital. A Codesp coordenou hoje de manhã um exercício de combate a incêndio com a mobilização de auxílio mútuo no Porto de Santos. A simulação foi nos armazéns 22 e 23 da Companhia dos Bandeirantes. Foi feito o combate a um suposto foco de incêndio produzido por um sinalizador em caçambas de remoção de entulho. As brigadas de combate a incêndio e equipamentos de diversas empresas foram deslocados para atender o suposto acidente. O resultado do simulado será divulgado na semana que vem. No próximo bloco, a polêmica da erosão na Praia de Santos. O que a Prefeitura está fazendo sobre o assunto? E aqui no estúdio, a opinião de um especialista. Nós voltamos já. Na madrugada de quinta para sexta-feira, a ressaca provocou buracos de até 80 centímetros na Praia da Aparecida e na Ponta da Praia em Santos. Para minimizar o problema, a Prefeitura continua os serviços de nivelamento da faixa de areia e já estuda uma solução definitiva. Na tarde desta quarta-feira, ainda era possível ver os estragos provocados pela ressaca. Mesmo com a chuva, o trator não para de trabalhar e os serviços continuam na orla da praia. O objetivo é acabar com os bancos de areia, já que a ressaca pode voltar a qualquer momento. A Prefeitura de Santos segue a ação de manutenção para diminuir o problema. São duas ações. A primeira ação é uma ação de manutenção, na medida do possível, de recomposição dos sedimentos na região da Ponta da Praia, para minimizar um pouco os impactos dessa ressaca, dessa fuga de sedimentos daquela região em direção à Praia de José Menino. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, a Prefeitura está em busca de recursos financeiros. A ação é para iniciar o processo de contratação de uma empresa para fazer um estudo e encontrar soluções para o fenômeno. No primeiro momento, minimizar os impactos dessa ação da natureza, enfim. E no segundo momento, uma intervenção definitiva. A empresa vai ter 45 dias para nos apresentar um plano de ação imediata e 180 dias para um plano de ação efetiva e definitiva para acabar com o problema da erosão da Ponta da Praia. O assunto se esgotou, no que diz respeito a avaliações técnicas, o termo está concluído, está completo, e a ideia agora mesmo é buscar recursos e fazer aí a contratação e tentar tirar a cidade dessa situação de agonia, em relação a essa questão. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o biólogo do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Renan Braga Ribeiro. Renan, boa noite, obrigado por participar conosco aqui dessa entrevista. O que pode estar provocando essa erosão é a dragagem do porto? Porque a gente tem ouvido muita gente falar sobre isso, que é a dragagem do porto que está causando isso. Isso é verdade ou não, Renan? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos amigos e telespectadores do Caderno Regional. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para falar desse tema. Realmente, o que causa a dragagem é esse fenômeno que é conhecido popularmente como ressacas, Isso é o que causa a dragagem. O que é isso? É o aumento da altura das ondas, então tem ondas significativas chegando na região, em conjunto com uma maré também alta. Você aprofunda o canal, aumenta o volume de água, na verdade, e isso acaba causando a ressaca. É isso, Renan? Então, e a dragagem do porto, qual que é a influência da dragagem no porto nesse processo? O canal foi aprofundado, a onda, quando ela vem chegando próximo à costa, ela sente o fundo. Como o canal está mais aprofundado, ela sente menos o fundo, então acaba entrando com mais energia. Ela encontra menos resistência, no caso. Resistência do fundo e chega com mais energia na praia. Então, esse processo de erosão é histórico, mas a dragagem pode ter acelerado esse processo através da chegada dessas ondas com mais energia. A urbanização da praia também é um dos fatores porque de alguma maneira impede a reposição natural? Com certeza, esse é o
principal fator, na verdade não é o principal, mas é o fator que iniciou essa erosão, né? Como eu falei, é um processo histórico, por conta da ocupação, a urbanização ali naquela região da Ponta da Praia, a Avenida da Praia, onde ficam os clubes hoje. Anteriormente existia areia ali. Como não existe mais essa areia, ela não pode repor essa perda que aconteceu nessa sexta-feira na região da praia. Alguns especialistas apontam também as mudanças climáticas como um dos fatores. Também pode ser isso? Tem linhas de estudo que demonstram que as mudanças climáticas elas podem influenciar nisso. O que acontece, e isso foi feito um trabalho até com outros parceiros, que mostrou que com um dado de uma década de estudo, de 2000 a 2010, teve um aumento nesses eventos extremos, nesses eventos de ressaca. Enquanto que em 2010 tinham 5 eventos por ano, em 2000 5 eventos por ano, em 2010 apareceram 9 eventos por ano. Então, essas mudanças podem ter aumentado a frequência desses eventos e aumentado também a intensidade desses eventos. São situações que a gente já viu no nordeste do país, por exemplo, em Pernambuco, né, em Olinda, que houve um avanço do mar. Não é o caso aqui, né? Quer dizer, não está havendo esse avanço do mar, mas tem aumentado o número de casos de ressaca, no caso, Renan. Sim, a gente tem beneficiado comparado ao Nordeste, porque a nossa Bahia é um pouco abrigada, né? Então, por conta disso, o problema não é tão grande quanto o Nordeste, mas isso é um problema mundial, né? Várias praias do mundo, não só aqui no Brasil, enfrentam um problema de erosão. Agora, essa erosão pode refletir em outras praias daqui da cidade? Canal 4, Gonzaga? Na verdade, ela já está refletindo nessas outras praias, né? O que acontece é a erosão lá na região da Ponta da Praia e Aparecida, e esse sedimento que é erodido nessa região da praia é depositado nessas áreas, no Canal 4, no Gonzaga. Tanto é que a faixa de areia no Gonzaga é muito maior comparada à região da Ponta da Praia e Aparecida. A fauna do estuário sofre algum tipo de prejuízo com esse acontecimento? Ela sofre, com certeza, né? A fauna que a gente chama de macrofauna, que fica ali naquela região do entre marés da praia, ela sofre prejuízos na medida que ela habita o sedimento. Se não existe mais sedimento, não pode existir a fauna que habita ali aquela região do entre marés. Nós vimos ali o professor Nelson falando na entrevista, né, que vão ser tomadas providências, um estúdio, 45 dias, depois 180 dias. Eu até brinquei aqui com você, precisa combinar com a natureza, né, também, porque não adianta falar, vamos fazer tal coisa. O que efetivamente precisa ser feito para tentar, se não solucionar definitivamente, amenizar essa situação? Bom, a primeira coisa é fazer uma engorda na região da praia, que é o que a prefeitura vem fazendo, só que de maneira mais intensa, né? Precisa de um estudo sistemático para poder verificar exatamente o que precisa ser feito, né? O problema é muito complexo, não é... Tem vários fatores, como a gente conversou aqui, né? Tem a dragagem, tem a questão das mudanças climáticas e o próprio histórico de erosão. Porque então, ali também não adianta colocar só areia, né? Não, tem que poder... Se você colocar areia ali, de repente a maré vem, vai levar essa areia, vai levar para o estuário, vão precisar dragar o estuário, quer dizer, entra num circuito aí meio... Sim, um ciclo vicioso. Na verdade, você tem que ficar constantemente pondo areia lá, né? Para parar com essa constância de engordamento de praia, teria que estudar a possibilidade de construção de uma estrutura, de um mole, alguma estrutura de contenção, uma barreira, para poder conter a ação dessas ondas e segurar o sedimento ali naquela região. Agora, a universidade tem um software que prevê esse tipo de correntes marinhas, existe um grande estudo em relação a isso e a universidade tem um software para isso também, né? Sim, eu trabalho aqui no Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta e lá a gente tem um software que prevê as correntes do mar, a elevação do nível do mar e também as ondas, né, que são os principais fatores que causam essa erosão. Com esse software a gente conseguiu prever esse evento do dia 19 e também tem um que vai acontecer agora, só que numa intensidade... Vocês previram antes de acontecer que esse do dia 19 ocorreria isso? Isso, exatamente. A gente previu que ia acontecer no dia 19 e com esse software a gente consegue emitir alertas, né? É possível emitir alertas com até 7 dias de antecedência, mostrando que vai acontecer possivelmente... Esse alerta vai para quem? Então, hoje em dia, esse é um projeto que está em desenvolvimento. Hoje a gente tem parceria com a Praticagem de Santos e também estamos em tratativa com a Prefeitura de Santos e com as outras prefeituras aqui da região. Mas nesse momento, esse alerta só chega para a Praticagem de Santos. Qual a próxima que você falou que já é possível prever? Agora já está acontecendo, teve uma subida do nível do mar nesse exato momento, para falar a verdade.
só que de uma menor intensidade, que a gente hoje está numa maré de quadratura e não de uma maré de cisígia, que foi o que aconteceu no dia 19. Então, hoje já está acontecendo, mas para os próximos 7 dias, que é o que o modelo consegue prever, não vai ter mais nenhum evento como esse. Quanto sobe o nível em casos como esse? Bom, o nível, em marés de cisígia, o aumento do nível do mar é de até 1,5 metro. 1,5 metro. Só que nesse evento, além desse 1,5 metro, subiu aproximadamente 30 centímetros, que é o que a gente chama de maré meteorológica. Então subiu 1,80 metro o nível do mar, isso só pensando na ação da maré, fora a ação da onda aqui. Nesse evento chegaram ondas de 1,5 metro lá na região da Ponta da Praia. Agradecer aqui a participação do Renan Braga Ribeiro, que é do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, biólogo. Obrigado, viu, Renan, pela participação e pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. A seguir, Aquário de Santos abre inscrições para curso de férias e mais uma exposição de uma artista santista radicada na capital. Nós voltamos em instantes. De cada 3 mulheres, uma tem osteoporose. A prevenção é a forma mais eficiente de evitar as consequências da doença. Até sexta-feira, uma campanha em São Vicente oferece exames de graça e encaminhamento ao médico especialista. Dona Higina não pensou 2 vezes, ficou de frente com o aparelho, colocou o pé e rapidinho teve o diagnóstico da osteoporose. Estou achando ótimo, porque é uma prevenção para nós mesmas, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o governo, volta e meia, tem que fazer essas campanhas para poder ajudar a gente. O exame que a dona de casa fez está disponível para ser realizado em São Vicente até a próxima sexta-feira. O trabalho integra uma campanha que é destinada a mulheres que têm mais de 55 anos e é tão simples que a pessoa não sente nada. Esse exame é rápido, mas ele está dentro do programa de prevenção. Todos nós temos que fazer prevenção com outros exames e esse, nesse momento, é o protocolo. E é o que nós estamos oferecendo para a população. Para participar, a mulher só precisa fazer o agendamento no Centro Médico Martim Afonso, das 9 da manhã às 4 da tarde, sem pagar nada. E caso algo seja detectado, já vai ter acompanhamento. Nós mesmos agendamos consulta nesse mesmo prédio. E já é agendado para o nosso médico, reumatologista. Qual que é o perigo? Principalmente para a mulher, quebra dos ossos, acidentes, riscos para a vida delas. Dona Higina não tem a doença, mas sabe o quanto é importante essa atenção. A gente tem que correr para amar a si mesma, senão, certo? Só para reforçar, a campanha vai até sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O endereço do Centro Médico Martim Afonso é Rua Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, 245, no Bitaru, em São Vicente. A UTI neonatal do Hospital Ana Costa está precisando de doações de sangue de todos os tipos. 2 gêmeas prematuras estão internadas em estado grave. As bebês estão necessitando do sangue tipo A negativo e O positivo. Para doar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos. O hospital fica na Rua Amazonas 143, no 8º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. 15 de junho é uma data importante para o Santos Futebol Clube. É o dia de um dos presidentes que mais contribuíram para as glórias do Alvinegro, Modesto Roma. As homenagens tinham sido adiadas por causa da morte do eterno capitão Zito e aconteceram nesta terça-feira. Durante a cerimônia, que aconteceu na última terça-feira, parentes, amigos e membros do Comitê de Gestão do Santos relembraram a importância do ex-presidente e sócio que dedicou a vida ao clube. O filho do patrono e hoje presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, se emocionou. Para ele, é necessário lembrar a história do clube. O Santos preserva a sua história. Hoje foi comemorado o dia de Modesto Roma, comemoramos no início do ano o dia de Urbano Caldeira, vamos comemorar em 1º de agosto o dia de Atié Jorge Cury, em outubro o dia de Pelé, e essas comemorações são importantes e nós vamos mantê-las sempre, porque quem não respeita a sua história perde a sua memória.
Nascido em São Vicente no ano de 1907, Modesto Roma se tornou sócio do Peixe em 1925. Conhecido como o Gigante da Vila Belmiro, presidiu o clube por 3 anos e foi um dos responsáveis pela chamada Década de Ouro Santista. Modesto Roma morreu em 1986. Ainda falando sobre o Santos, o clube lançou o primeiro livro com o selo próprio. A publicação O Time da Virada relata por meio de fotos a conquista do título paulista deste ano. Foi por meio das lentes de Ricardo Saibum e Ivan Stort que a caminhada até o título paulista de 2015 foi contada. Repórteres fotográficos do Santos Futebol Clube, eles lançam o primeiro livro com o selo do clube. São muitas fotos que não cabem, a gente coloca na mídia, sai no jornal, sai numa revista, sai no site, mas não são todas. E aí a gente queria colocar tudo isso num lugar só, que seria o livro. E no fim foi a realização de um sonho para mim, para o Ricardo. Espero que a gente faça muitos outros como a gente vem fazendo aí. Uma temporada que começou com importantes desfalques, mas terminou com o 21º título paulista. Toda essa história, até a conquista da taça, é contada no livro O Time da Virada. Esse livro conta muito mais do que só o título paulista. Existem fotos inéditas, fotos de bastidores, tem muita coisa bacana aí, muita foto legal. Tem uma preferida? Tem uma preferida, ela está até na capa, foi a comemoração do primeiro gol do jogo final. O gol do David Braz, em que o Robinho sobe nas costas do David. O David está segurando o escudo. Lucas Lima está sorrindo também. Essa foto é bem bacana, eu gosto bastante. Jogadores que fizeram parte da conquista do Paulistão também estiveram presentes no evento do lançamento do livro. Eu acho que está todo mundo de parabéns pela iniciativa desse livro, né? São pessoas que trabalham dentro do Santos, que sempre procuram fazer o melhor. Então eu espero estar em algumas páginas mais aí até eu parar. O técnico do time, Marcelo Fernandes, e o auxiliar Serginho Chulapa reforçaram a importância do trabalho em conjunto para a vitória. É legal que você faz parte da situação, né? Emociona. É uma lembrança inesquecível pro resto da minha vida. O livro custa R$ 49,90 e é possível comprá-lo pelo site oficial do clube. As férias estão chegando e uma boa opção para a criançada aprender e se divertir são os cursos de férias do Aquário de Santos. A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. As atividades acontecem de 6 a 22 de julho nos períodos da manhã e da tarde. São 19 cursos e eles são de graça. Sobre esse assunto, eu converso com a monitora de educação do Aquário de Santos, Cássia Kumagai. Cássia, quais as atividades serão realizadas nesse período? Então, nesse período a gente tem atividades tanto internas quanto externas, sempre buscando a educação ambiental, né, que é o nosso foco. Ensinar o pessoal a ter um pouco mais de percepção para o meio, para o ambiente e até valorizar, né? Porque quando você conhece, você aprende a cuidar do ambiente, que é o nosso foco. E como podem ser feitas as inscrições? As inscrições vão até o dia 3 de julho ou até o término das vagas. Os cursos eles têm vagas limitadas, então quanto antes vir é melhor. O pessoal pode estar vindo fazer a inscrição no período de funcionamento do parque, que é das 9 da manhã até as 17h30, de preferência durante a semana, que de fim de semana é mais movimentada, a gente acaba tendo dificuldade de atender. Para a inscrição, a gente pede um pacote de leite em pó de 400 gramas para cada curso que a pessoa, ou que o participante quiser se inscrever, que depois a gente doa para o Fundo Social. No caso de menor de idade, o responsável tem que trazer o documento dele e dos filhos, ou enfim, de quem ele for fazer a inscrição. Para as saídas de campo, tem um valor de R$5, que na verdade é o valor do seguro, que a gente contrata um seguro e repassa para vocês. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. O endereço do Aquário de Santos é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, sem número, na Ponta da Praia. E hoje, durante o dia, houve uma série de comemorações para o Dia de São João em 4 cidades da Baixada Santista. Em Guarujá e em Bertioga houve procissões e missas em homenagem ao santo, enquanto em Peruíbe teve show do cantor Marcos Sabino.
Já em Santos, daqui a pouco, tem a Noite do Caldo Verde na paróquia São João Batista, que fica na Praça Guadalajara, no Morro da Nova Sintra. Uma artista plástica radicada na capital, mas nascida em Santos, realiza a primeira exposição na cidade. Esculturas com formatos diferentes. A inspiração de Inao Ehara foi em temas marinhos, mas as obras podem assumir vários significados. Pode ser coral, pode ser molusco, pode ser qualquer outra coisa que tenha dentro d'água, fora d'água mesmo. Eu faço a minha releitura. Agora, não quer dizer que é exatamente isso para outras pessoas. O espectador faz a leitura dele, por isso que é legal, né? Porque não é figurativo, é um negócio totalmente abstrato. Elas estão expostas na Galeria de Arte Brás Cubas, em Santos. A mostra tem 18 peças que parecem feitas de bronze, como essa aqui. Mas só parecem, porque elas são tão leves que é possível levantar com a mão. Massa celulose, né? Porque é um papel reciclado. Esse papel não é não é qualquer papel. Não é jornal, não é revista. Aí ele passa por todo esse processo de esterilização, né? Aí aí sim, depois ele é aplicado, né? Ele passa por um processo, além da esterilização, para virar aquela massa, né, por si só. Além da natureza, a cultura nipônica também foi homenageada pelo artista. Neta de 2 japoneses que chegaram ao Porto de Santos 107 anos atrás pelo navio Kasato Maru, Iná fez uma dedicatória aos parentes. O jeito de eu homenagear o meu avô materno, o Bungoroná, que é o meu avô paterno, Naomato Serrara, que também vieram no Kasato Maru. Então eu estou homenageando não só eles, como todos os japoneses que vieram também. E fizeram 107 anos que eles estiveram no Brasil e eu estou aqui porque eles vieram. A exposição é de graça e segue até o dia 4 de julho, das 10 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta e entre 1 e 6 da tarde aos sábados. A Galeria de Arte Brás Cubas fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias, em Santos. E uma última notícia. Nego Wilson, nome conhecido no mundo do samba santista, morreu nesta quarta-feira. Wilson José Ferreira tinha 74 anos e estava internado por conta de uma pneumonia. O Caderno Regional desta quarta-feira fica por aqui. Continue com a nossa programação e acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau.